Salve, salve rapaziada, vamos lá, tudo bem? Para o nosso segundo vídeo da série de materiais e estatutos parlamentares. A gente vai falar hoje sobre imunidade formal contra a prisão. Bom, detalhe estético aqui, fiz uma pequena incisão, né? Cirurgiazinha aqui para retirar do cisto, tudo tranquilo, tá? Tomara que não atrapalhe vocês, eu vou ficar aqui com a mão um pouco na frente quando puder. Bem, então, a gente vai falar hoje sobre imunidade formal contra a prisão, que significa, em regras gerais, que o parlamentar ele não pode ser preso no decorrer do mandato. Tá bom? Vamos ler aqui o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que é aquele que traz a regra específica sobre esse tema. A gente vai perceber durante a aula que a Constituição ela só faz menção a uma possibilidade, a qual o parlamentar ele pode de fato ser preso. Entretanto, veremos que o STF ele criou duas novas possibilidades. Então a gente vai trabalhar tanto com a letra da lei e a hipótese que a rege, tanto quanto outras construções do STF, como é que o STF fundamenta essas outras possibilidades. Vamos lá, vamos ler. Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então vamos apenas separar aqui três aspectos importantes desde já, embora a gente vai aprofundá-los durante a aula. Primeiro, essa imunidade ela existe desde a diplomação, que é um momento anterior à posse, ok? Então, primeiro o candidato eleito ele é diplomado e posteriormente ele toma posse. Desde a diplomação ele não pode ser preso. Segundo aspecto, existe na Constituição, na letra da lei, como nós vimos, apenas uma hipótese de prisão, que é aquela por crime em flagrante ou flagrante de crime inafiançável. Nós vamos ver outras duas que não tratam dessa hipótese que está expressa na Constituição. Terceira situação. Essa prisão tem que ser autorizada pela Casa Legislativa. Bom, essa prisão tem que ser autorizada pela Casa Legislativa, que deve se manifestar num prazo de 24 horas a contar dela, tá bom? Então, a gente precisa tomar isso em consideração e vamos ver as exceções a esse ponto. Vamos acompanhando aí na apostila que está disponível tanto na descrição do vídeo quanto lá no Classroom, né? Vamos olhar e vamos fazer o seguinte, começando aqui, vigência da imunidade, como nós vimos, né? Ela inicia desde a diplomação e termina conforme o final do mandato do parlamentar. Abrangência da imunidade, qualquer tipo de prisão pela letra da lei, exceto a prisão em flagrante de crime inafiançável. A gente vai ver também a possibilidade de prisão pela condenação criminal transitada em julgado. E também, para ilustrar melhor esse ponto, essa prisão, a prisão civil também está abrangida aqui nessa imunidade. Então, não há exceção para a prisão civil, embora seja de outra natureza, mas é porque, no final das contas, a impossibilidade da prisão parlamentar, o propósito dela, é não permitir que haja interferências na vida política baseada eventualmente em algumas prisões que não poderiam acontecer. Ou seja, o jogo político deve ser claro e, historicamente considerando, é muito comum, né, historicamente considerando, foi muito comum e corre-se sempre esse risco de exercer-se prisões contra os parlamentares para que eles não pudessem utilizar o seu mandato conforme a representação que lhe foi dada. Essa é a razão de ser. Bom, aqui também na apostila tem uma observação importante de que não é possível se conduzir coercitivamente um parlamentar quando ele é intimado a depor no inquérito. Tá bom? Não pode-se, portanto, diferentemente das outras pessoas, haver a condução coercitiva. Isso é reflexo justamente dessa imunidade de prisão que a gente está vendo aqui, a imunidade formal contra a prisão. Seguindo, vamos falar sobre as possibilidades, então, da prisão. Uma delas, nós já sabemos, é a prisão por crime, flagrante de crime inafiançável. Essa é possível, é clara, está na Constituição.
O STF, como eu coloquei na observação, autorizou em 2016 a prisão do senador Delcídio do Amaral, considerando que, como ele se tratava de uma prisão preventiva e contra a prisão preventiva não cabe fiança, o STF fez uma interpretação extremamente elástica, criativíssima da Constituição e do Código de Processo Penal para juntar uma coisa à outra. Ou seja, as prisões, ou melhor, os crimes inafiançáveis, segundo a própria Constituição e repetido pelo Código de Processo Penal, são racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos. Esses são os crimes considerados como inafiançáveis. Foi lá o STF e veio a dizer que aquelas hipóteses de prisão preventiva também, por não caberem fiança, nessas hipóteses seria possível a prisão em flagrante ou a prisão do parlamentar com mandato. Foi uma interpretação extremamente elástica, ousada, criativa da Constituição, que serviu naquele momento para insuflar provavelmente os ânimos políticos do país, que já estavam bastante aquecidos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive, quanto a essa criatividade do STF recentemente no que diz respeito a esse tema. Bom, então é importante ressaltar que essa possibilidade é a única presente de fato expressa na Constituição, e ressalte-se que a prisão, para ser mantida, ela deve ser autorizada em até 24 horas pela casa respectiva a que pertence o parlamentar. Portanto, caso o parlamentar pertença à Câmara dos Deputados, se deputado federal for, será na Câmara dos Deputados será a Câmara dos Deputados que receberá os autos do flagrante e deliberará, a saber se o deputado continuará ou não preso. Da mesma forma no Senado Federal, se for um senador. E conforme nós podemos ver aqui, na ideia de manutenção da prisão, no seu requisito, a prisão em negrito só será mantida se nesse sentido se posicionarem a maioria absoluta dos deputados ou senadores. Então, a manutenção da prisão depende da maioria absoluta de deputados ou senadores, não o contrário, tá? É a manutenção da prisão. A segunda hipótese que nós temos aqui, da possibilidade de prisão do parlamentar com mandato, é a condenação criminal transitada em julgado. Neste caso, o STF entende que a prisão do parlamentar a prisão do parlamentar é decorrência dessa condenação penal transitada em julgado, e o que mais interessa aqui notar é que nessa situação não é necessária a autorização da casa a qual pertence o parlamentar. Então, é imediato. Bom, o que a gente vai verificar depois é se o parlamentar perde o mandato ou não. E aí a gente vai trazer também uma posição recente e também bastante criativa do STF nesse ponto. Então, pode saber aqui condenado, transitou em julgado, o parlamentar pode ser preso. Pode ser preso, e esta prisão não depende de posterior autorização para sua manutenção da casa respectiva, diferentemente do flagrante, como a gente viu agora há pouco. A terceira hipótese de prisão a terceira hipótese na qual é possível uma certa restrição, portanto, da liberdade, restrição penal, são aquelas chamadas medidas cautelares diversas da prisão. Vamos ler aqui o artigo 319 para saber que medidas cautelares são essas. Comparecimento periódico, 319 do CPP. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação e instrução.
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Essas são as medidas cautelares diferentes da prisão, diversas da prisão, e, segundo o STF, elas podem ser aplicadas ao parlamentar com mandato. Evidentemente que isso foi extremamente criticado e é extremamente criticado pelo fato de não haver nenhuma previsão constitucional nesse sentido. Bem, quais foram os casos que mais chamaram a atenção? O Eduardo Cunha foi afastado das suas funções parlamentares e, posteriormente, também o ex-senador, então senador à época, Aécio Neves, ele foi submetido a essa hipótese do artigo 319, inciso 5, que o proibia, ou melhor, que o determinava a prisão domiciliar, o recolhimento domiciliar noturno. Isso causou uma série de manifestações contrárias de diversos constitucionalistas, inclusive do próprio Senado Federal. No final das contas, o STF decidiu o seguinte quanto a esse ponto. Essas medidas cautelares em face dos parlamentares são, sim, cabíveis, embora não haja nenhuma previsão na Constituição sobre isso, nem nada parecido, mas caso qualquer dessas medidas cautelares tomadas, elas tenham o condão, tenham o efeito de dificultar a vida do parlamentar enquanto tal, participar de sessões plenárias, participar de atividades enquanto parlamentar representante daqueles que elegeram. Caso a medida cautelar tenha esse efeito, é necessário que se envie para a casa respectiva deliberar em 24 horas se essa medida cautelar será mantida. A mesma regra, portanto, que é utilizada quanto à prisão em flagrante, tá bom? E foi isso justamente que foi feito no caso do Aécio Neves. O Senado não aceitou essa medida cautelar. Bem, repito, o STF deliberou mais profundamente sobre o tema posteriormente e disse que sim, caberiam medidas cautelares em face dos parlamentares, essas que a gente acabou de ler do artigo 319, mas quando dificultasse a sua atividade enquanto parlamentar, deveria ser essa medida cautelar fiscalizada pelo Congresso, pela Câmara ou pelo Senado, a depender se trata de um deputado ou senador. Tudo bem? Vamos então agora para um tópico que tínhamos falado sobre anteriormente, se há a perda do mandato em razão de condenação criminal transitada em julgado. Vamos ler aqui o artigo 55, parágrafo 6, e o seu parágrafo, inciso 6, e o seu parágrafo 2º, que dizem o seguinte: perderá o mandato deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Ok, mas vamos ler o parágrafo 2º. Nos casos do incisos 1, 2 e 6, esse que acabamos de ler, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Quer dizer, portanto, que embora o parlamentar ele tenha tido contra si uma condenação criminal transitada em julgado, a perda do seu mandato só se dará caso a própria casa que pertence deliberar nesse sentido. Ou seja, ela é que caça o seu mandato, ela que decide pela perda do seu mandato. Ok? Então a regra constitucional, conforme aí está escrito, é essa. Entretanto, justamente nesses últimos 4, 5 anos de muita ebulição política contra a ebulição esta, que não foi capaz de fazer com que o STF tomasse ciência da sua posição de garantidor sereno e imparcial da ordem constitucional. Pois bem, o STF acabou entrando no ambiente aquecido da política, esquecendo suas atribuições constitucionais. Veja, nessa situação o STF acabou novamente tendo uma postura, uma perspectiva bastante criativa aqui neste aspecto. Como? Hoje, a última posição trazida pelo Supremo Tribunal Federal quanto a este assunto diz o seguinte, numa perspectiva sem dúvida bastante engenhosa, embora aparentemente contrária ao que diz a letra constitucional. Caso a prisão seja em regime fechado, ou seja, há o trânsito em julgado da condenação criminal e esta condenação criminal
traz a hipótese, né, de trânsito, de condenação em regime fechado. Naturalmente, o parlamentar não poderá comparecer às sessões da Casa. E assim sendo, desobedecerá o artigo 55, inciso 3, que assim o diz. Perderá o mandato do deputado-senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa até essa parte das sessões ordinárias da Casa que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Então, conforme idealizou o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, como o parlamentar está preso, não se trataria de uma justificativa plausível para perder, na sua perspectiva, né, para que ele faltasse às sessões. Naturalmente, iriam se completar 120 dias sem que o parlamentar participasse dessas sessões, levando falta, e isso acarretaria automaticamente, em razão do artigo 55, inciso 3, a perda do seu mandato. E esse foi o entendimento utilizado pelo ex-prefeito, governador, deputado senador Paulo Maluf. Né? Ele foi condenado criminalmente à prisão em regime fechado e teve o seu mandato cassado, perdeu o seu mandato, a perda do seu mandato, por determinação do STF, que ordenou, não sem reclamação, né, mas ordenou à Câmara dos Deputados que cassasse, que declarasse a perda do mandato do Paulo Maluf por este motivo, já que ele foi preso, condenado em regime fechado, então ele naturalmente perde as sessões, e a perda das sessões automaticamente leva como consequência a perda do mandato a ser declarada pela Casa respectiva. Essa, portanto, é a posição atual do STF sobre o tema. Bom, é possível a prisão, é possível a perda do mandato pela prisão. Agora, só se for em regime fechado. Se não for em regime fechado, quer dizer que volta para o regime normal, aliás, volta para a regra constitucional normal, que avisa que será a Casa respectiva que terá o poder de decidir se o parlamentar perderá ou não o mandato, conforme estipulado no artigo 55, parágrafo 2º. Para terminarmos, as questões referentes a deputados estaduais e vereadores. Primeiro, deputados estaduais, nós lemos no artigo 27, parágrafo 1º, que será de 4 anos o mandato de deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda do mandato, licença e impedimento às corporações das Forças Armadas, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição, ou seja, as mesmas regras que a gente está estudando aqui devem ser aplicadas para deputados estaduais. Mas o STF entendeu que a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para a manutenção de prisões em flagrante de deputados estaduais não era possível. Não era uma regra da Constituição Federal que poderia ser repetida nas constituições estaduais. O STF decidiu isso em meados de 2017, num caso que de fato chamou muita atenção e acabou tendo como consequência a manutenção da prisão de alguns deputados estaduais no Rio de Janeiro, mas há cerca de 5 meses voltou atrás. Né? Foi na mesma ação, só que a primeira decisão em sede cautelar e a segunda decisão agora já definitiva, por 6 votos a 5, o STF entendeu que a regra constitucional, no que diz respeito a imunidades parlamentares, ela pode ser, inclusive o artigo 27, parágrafo 1º diz que serão as mesmas aplicadas aos deputados estaduais. Bem, então, a regra constitucional, portanto, agora, que no caso de flagrante, prisão em flagrante crime inafiançável, ou seja, prisão efetuada contra um parlamentar estadual, será dada ciência à Assembleia Legislativa Estadual e ela deliberará sobre a prisão por maioria absoluta. Caso a maioria absoluta decida pela manutenção da prisão, será mantida, caso não, o parlamentar será
liberto. Vereador. O vereador não tem imunidade parlamentar formal, nem quanto à prisão e nem quanto ao processo, que é algo que nós vamos ver já já. O vereador, como vimos na aula passada, ele goza de imunidade material na circunscrição dos limites territoriais do seu município. Bom, galera, é isso. Só fazendo um pequeno resuminho aqui, tá bom? A gente tem 3 tipos de possibilidade de prisão, ou melhor, de algum tipo de condenação penal, que são prisão em flagrante por crime inafiançável, prisão por sentença condenatória transitada em julgado, e neste caso que eu falo agora, não é necessária autorização da casa respectiva para que a prisão seja mantida, possibilidade de utilização de cautelares ou medidas cautelares penais, como a gente leu no artigo 319, caso essa cautelar ela inviabilize o mandato do deputado ou na sua plenitude do mandato do deputado ou senador, deverá ser enviada os autos desse processo para a respectiva casa a qual pertence o parlamentar, para que a sua casa resolva sobre a manutenção ou não dessas medidas cautelares. Caso o parlamentar seja preso, ele perde o mandato? Não necessariamente. A última posição do STF é no sentido de que, caso o regime seja fechado, como ele iria faltar às sessões e pelo dispositivo constitucional referente ao artigo 55, inciso 3, o parlamentar que perde mais de 1/3 das sessões, das sessões numa sessão legislativa acaba perdendo o mandato automaticamente. Então, como ele está preso, ele vai perder essas sessões, então ele deve perder o mandato. Essa é a última interpretação do STF. Caso a prisão seja regime aberto, regime semiaberto, então dá-se ciência à casa respectiva para que ela resolva se vai ou não afastar o mandato do deputado. Bom, na próxima aula, ou senador. Bom, na próxima aula a gente vai tratar sobre imunidade formal contra o processo. A gente falou agora da possibilidade de prisão ou não. Na aula que vem a gente vai falar sobre a possibilidade de o parlamentar ser processado. Bom, existem também regras a respeito disso, então agradeço a visualização de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Um abração.